Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Grande Bezerra. Se você acabou de chegar agora nesse canal, seja bem-vindo. Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, inscreva-se já no canal se você ainda não é inscrito. E falando em se inscrever, estamos numa campanha de atingirmos 500 inscritos até o mês de junho. Cremos em Deus porque Ele enviou você para poder se inscrever aqui no canal. Portanto, hoje vamos falar de uma matéria muito importante, respondendo um dos nossos inscritos que escreveu de forma particular para nós. Ele diz assim, eu vou ler aqui no meu telemóvel, não é? Permitam que eu veja para aqui, temos aqui. Olá, Grande Bezerra, eu sou o Cláudio, sou angolano e recebi uma promessa de trabalho para ir para Portugal, não é? E pretendo tirar então o visto de trabalho e quero levar a esposa e o filho de 14 anos. Dá para tirar o visto de acompanhamento familiar? Como funciona e quanto devo ter na conta? Lembrando que não tenho um contrato de trabalho, apenas recebi a promessa de trabalho. Dizem que também dá para tirar o visto de trabalho com a promessa de trabalho. E queríamos também parabenizá-lo por receber então essa promessa de trabalho. Queremos dizer é que as empresas em Portugal enviam duas coisas, ou a promessa de trabalho ou o contrato de trabalho. Se você receber o contrato de trabalho, já vai ver todas as cláusulas, bem como o salário que vais aferir. Se receberes uma promessa de trabalho, portanto, ainda não tens um contrato celebrado, mas a empresa já se responsabiliza em te contratar, porém só quando estiveres no território português. E é esta promessa de trabalho que o nosso irmão Cláudio, então, recebeu. Primeiramente, queremos dizer aqui, sim, senhor Cláudio, dá para você tirar, não é, o visto de acompanhamento para sua esposa e para o seu filho, sendo que você é o titular principal em que vai tirar, então, o visto de trabalho. Bom, eu vou mostrar-vos, então, aqui na tela quais são os documentos que são necessários para poderem tratar o visto de acompanhamento familiar, certo? Vamos lá. Pois é, aqui temos então os documentos necessários para se poder tirar o visto de acompanhamento familiar. Primeiramente, é o requerimento em modelo próprio. Esse requerimento não é tão difícil achar. Eu vou deixar aqui, não é, na descrição do vídeo. Basta você dar um clique e vai poder então abrir esse documento ali no seu telemóvel ou aí no seu computador. Tem de ter o passaporte é obrigatório. Tem de ter duas fotografias do tipo passe. E queremos aqui chamar a atenção às fotografias. As fotografias legíveis no Consulado Geral de Portugal, aquelas que eles aceitam, são aquelas fotografias que têm de ter um fundo branco, as orelhas devem aparecer e não podes usar óculos, não podes usar óculos. Se tiver óculos, então eles vão mandar voltar para que leves outras fotografias. Tem de ter um seguro de viagem válido que vai cobrir todas as suas despesas, assim como uma eventual ou um eventual repatriamento. Tem de ter também um comprovativo de situação regular, caso você seja estrangeiro vivendo num outro país e que queira naquele país tirar então o visto de acompanhamento ou até mesmo o teu visto principal também. No caso do Cláudio, ele diz na mensagem que é angolano, está em Angola, então não precisa deste documento. Temos o requerimento para a consulta de registro criminal português. Esse é um modelo muito simples. Se você não sabe, vou deixar aqui no card o vídeo que fala sobre isso e tem lá também o link para você baixar este mesmo documento. Tem de apresentar também um certificado de registro criminal aí do seu país, aí de Angola. E esse documento ou esse registro criminal, deixe-nos aqui também passar a mensagem ao nosso inscrito, tem de ser reconhecido pelo Mirex. Não precisa ser reconhecido pelo Consulado Geral de Portugal.
O outro documento é o comprovativo de existência de meios de subsistência, ou seja, o teu extrato bancário dos últimos 3 meses. Esse extrato bancário dos últimos 3 meses, vamos já ver adiante, então, quanto é que você tem de ter aqui na conta. Mas, se não tiveres valores suficientes, esse mesmo comprovativo pode ser substituído pela prova de posse de meio de subsistência, que pode ser enviado, então, um termo de responsabilidade ou uma carta de chamada de alguém que já vive em Portugal e que esteja legalmente em Portugal. Ok, tratando-se deste pedido de visto de acompanhamento familiar, se for para um menor de idade, este menor de idade tem de apresentar uma autorização de viagem. Esta autorização de viagem é um documento em que os seus pais passam, ou então um dos pais deve passar, aquele que tiver a titularidade deste menor, para você anexar aí nos seus documentos. Se não tiver essa autorização, este menor não pode seguir viagem, não pode te acompanhar. E temos aqui alguns documentos específicos que são documento comprovativo da relação familiar, certo? O que é este documento comprovativo da relação familiar? É um documento que vai comprovar que este é mesmo teu filho ou então esta é mesmo tua esposa. E um desses documentos é a certidão de nascimento do filho ou ainda a certidão de casamento para sua esposa. Deve também apresentar um comprovativo de disponibilidade de recursos estáveis, regulares, suficiente para as necessidades de requerente do visto de residência e dos familiares que acompanham para o período de estado solicitado ou para o período de 12 meses. Vamos já aqui clarificar o que é isso, consoante o que seja inferior, determinado nos termos do número 2 do artigo 2º da portaria 1563, já falamos aqui dessa portaria também, para 2007, de 11 de dezembro. Vamos aqui especificar o que é que eles querem dizer. Estão querendo dizer que você também deve comprovar essa disponibilidade de recursos, não só para ti, mas deves comprovar também para os seus acompanhantes. E existe uma regra de quanto você deve apresentar para cada membro que você quer levar. E é isso que também vamos aqui mostrar no vídeo ainda agora. Mas precisamos saber, afinal de contas, quais são os membros que precisam ser levados. Nem todos os membros da família são legíveis para que te possam fazer o acompanhamento. Consideram-se membros da família, não é? Elegíveis a fazer acompanhamento familiar, o cônjuge, nesse caso a sua esposa, os filhos menores ou incapazes a cargo do casal ou de um dos cônjuges, os menores adotados pelo requerente quando não seja casado, e temos mais aqui, os filhos maiores a cargo do casal ou de um dos cônjuges que sejam solteiros e se encontram a estudar no estabelecimento de ensino em Portugal, os filhos maiores a cargo do casal ou um dos cônjuges, os ascendentes na linha reta, os irmãos menores, não é? O parceiro que mantém em território nacional ou fora dele, com cidadão estrangeiro, residente a uma união de facto, se você não é casado, claramente, mas vive com ela em união de facto, devidamente comprovada nos termos da lei. E temos aqui os filhos solteiros menores ou incapazes. Então, esses são os membros elegíveis para poderem fazer, então, o acompanhamento familiar ali em Portugal. Agora, falta-nos então dizer aqui quanto deve ter na conta para poder comprovar que tens meio de subsistência. Se o Cláudio tivesse um contrato de trabalho, então o contrato de trabalho seria suficiente para comprovar os meios de subsistência
para poderes então tirar também o visto de acompanhamento familiar para o seu filho e para a sua esposa. Como só tens promessa de trabalho, você próprio tem de ter dinheiro na conta. E quanto devo ter, então, em minha conta, certo? A lei nos diz que 100% para o primeiro adulto, equivalente ao salário mínimo de Portugal. Hoje, o salário mínimo de Portugal está em 870 euros, vezes 12 meses, equivalente a um ano. Eu vou meter aqui todos os valores na tela para podermos então aferir quanto é que o nosso irmão Cláudio tem de ter na conta para comprovar o seu visto. Para o segundo adulto, a lei estipula de que ele deve ter 50% do valor do salário mínimo português na sua conta, isso também multiplicado por 12 meses. E para o menor são 30% de 870 euros, que é o valor mínimo de Portugal, que também deve ser multiplicado por 12 meses. E quanto é que isso vai dar? Então, se temos aqui 870 euros vezes 12, não é? Vocês podem aí acompanhar na tela. Isso vai nos dar 10.440 euros. Isso só para o Cláudio. Para a esposa do Cláudio, tem de comprovar 50% dos 870, que são então 435 euros, vezes 12 meses, que vai nos dar 5.220 euros. E para o seu filho, que é menor de idade, o senhor Cláudio deve comprovar os meios de rendimento em 30% dos 870 euros, que são então 261 euros, vezes 12 meses, que vai dar então 3.132 euros. Fazendo o somatório de tudo, isso o senhor Cláudio tem de ter na conta 18.792 euros. Este é o valor que o senhor Cláudio deve ter na conta para comprovar os meios de subsistência, para comprovar que tem valores suficientes para que a sua esposa e o seu filho tirem um visto de acompanhamento familiar para todos então seguirem viagem para Portugal. E quanto é que isso dá no valor local em Kwanza? Em Kwanza, tem de ter na conta 19.430.928 kwanzas. Este é o valor que, convertido em euro, daria-nos então 18.792 euros no câmbio de hoje, não é? Dia 15, quando gravamos este vídeo para vocês. Portanto, senhor Cláudio, parabéns. Se tem esse valor em sua conta, então pode tirar o visto de acompanhamento, quer para sua esposa, quer para o seu filho, para poderem juntamente então seguir em viagem para Portugal. Muito obrigado para todos que acompanharam esse vídeo e para todos aqueles que acabaram de chegar agora neste canal, inscrevam-se já, deixem o vosso like, compartilhem esse vídeo em todas as redes sociais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.